Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependente do horário que você vai assistir essa aula sobre o nosso curso Metanoia, eu quero que você entenda bastante sobre a transformação e a renovação da nossa mente. A gente vê que no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 2, a gente explica que a metanoia ela vai além, por exemplo, de um sentimento de culpa. É uma decisão diária de alinhar a mente com a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter nas nossas vidas, entender. E eu quero te ensinar que não basta apenas sentir, mas é preciso escolher, pensar diferenças e viver diferente. Por exemplo, sobre a mente. Vamos falar sobre a mente como um campo de batalha. Você já notou que na sua mente, muitas vezes nós estamos como se estivesse num campo de batalha? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz: pois as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, mudar a mente é um processo e guerra espiritual e psicológica. Existem fortalezas mentais. Por exemplo, traumas, crenças, hábitos que precisam ser derrubados com a verdade. Então, como que nós vamos derrubar essas fortalezas? Através da verdade, através da palavra de Deus. Porque a gente aprende que a palavra de Deus é como uma ferramenta de renovação para a nossa mente. A palavra de Deus ela nos ajuda a renovar a nossa mente. Então a Bíblia não é apenas algo para você ler. Você deve praticar a sua leitura. Porque a Bíblia também ela consola, ela corrige, transforma. Muitas vezes as pessoas lêem a Bíblia, mas não estão entendendo o que estão lendo. Então é importante que você olhe para a palavra de Deus como uma ferramenta para a renovação da sua mente. Então é importante você buscar essa mudança para você se sentir bem consigo mesmo, para ter novos hábitos e ouvir a palavra e meditar diariamente nas escrituras. Isso traz um hábito de substituir, por exemplo, pensamentos destrutivos por promessas bíblicas que vão te ajudar no teu dia a dia. Então isso é tu ter uma metanoia, é tu focar em Deus no meio da adversidade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue transformar a mente dela porque ela está focada naquele problema, está focado e focada na dificuldade. O que eu digo assim, que nós temos que ter frutos de arrependimento genuíno para produzir frutos visíveis em nossa mente. Nós queremos uma transformação na nossa mente. Nós queremos ter uma vida mudada, uma mente mudada. Queremos pensar positivo, tirar aqueles pensamentos ruins. Por isso que nós precisamos de uma metanoia. Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deixa eu te ajudar a perceber que a mudança de mente verdadeira leva a uma mudança de comportamento. O seu comportamento. Uma oração transformadora, ela reflete isso no teu dia a dia. Nas palavras, nas atitudes, na decisão. Porque você está orando para Deus transformar a sua vida, então você deve, na sua mente, mudar o seu comportamento e a sua maneira de agir. Porque isso é uma renovação na sua mente e uma mudança de comportamento. Então a metanoia, ela é um processo contínuo, não um evento único. Todos os dias eu estou num processo de metanoia, de mudança de mente. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la.
A palavra nos ensina em Filipenses 1:6. Então, eu quero que você entenda que ninguém muda da noite pro dia. É um caminho de busca, de santificação, com altos e baixos. Muitas vezes nós estamos bem, estamos ruim, faz parte, mas aonde a graça de Deus sustenta a nossa jornada. E eu digo para vocês, gente, metanoia é todos os dias, é mudar a nossa mente todos os dias, e Deus vai sustentando a nossa jornada. Tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você vai estar mal, não vai estar se sentindo bem consigo mesmo. Mas eu quero que você entenda que ali Deus vai te dar suporte para enfrentar essas dificuldades. Mas o que você não pode ficar na sua mente processando coisas que não deram certo, coisas que deram errado, ficar se questionando, se lamentando, se culpando. E isso tem que mudar nos seus pensamentos. E tá sempre pensando algo ruim sobre si mesmo, sobre si mesma, está sempre desvalidando aquilo que tu é capaz de fazer. Você precisa trabalhar na sua mente para que isso realmente aconteça, essa mudança, e você possa seguir em frente, porque lá na frente Deus vai te trazer algo novo. E muitas pessoas não conseguem viver algo novo em Deus porque ainda estão com a sua mente presa na dor, no sofrimento, no trauma, na dificuldade. E eu digo para vocês, experimente a transformação e a renovação da mente, pensando coisas boas, pensando em Deus, colocando coisas novas nos seus pensamentos, esquecer as coisas que não deram certo. É por isso que eu trago sempre os meus ouvintes, as minhas pacientes, a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Em João, capítulo 16, 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, eu mostro aqui para você que a metanoia verdadeira acontece com a ajuda do Espírito Santo. E convence. Primeiramente, o Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence, ele nos consola e direciona. Então, nós precisamos ser direcionados. Nós precisamos ser direcionados em momentos de orações e sensibilidade espiritual. Ali o Espírito Santo, ele vai trazer um direcionamento para a sua vida que você deve seguir. Então, a oração vai te aproximar de Deus, mas também você se permitir mudar o seu comportamento é deixar a transformação na sua mente acontecer. Parar de dar crédito para aquilo que deu errado e começar a dar crédito para coisas novas que vão dar certo. Por que eu digo vão dar certo? Porque eu já estou colocando isso no meu pensamento, o que eu vou fazer vai dar certo. Então isso é ter uma mente transformada e uma mente que confia no milagre de Deus, na operação divina do Espírito Santo. Então, esse relacionamento que eu crio com Deus vai me convencer, vai me consolar e vai me direcionar. E é isso que muitas vezes as pessoas se perdem, por não conversar com Deus e não ter um direcionamento. E você precisa ser consolado. E nada melhor do que o Espírito Santo nos consolar nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso que eu digo, coloque Deus na frente de tudo. Coloque seus pensamentos, a sua mente diante de Deus, para que você possa provar, experimentar a transformação da sua mente. Sempre vai ter pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas que vão tentar te desmotivar. Mas você tem que olhar para Deus, porque Ele é o motivo maior para nós estarmos aqui falando dele. E se Deus, e se Jesus é o motivo maior, eu permito que Ele entre nos meus pensamentos
e mostre para mim o caminho que eu tenho que seguir e prosseguir. Porque eu creio que ele vai trazer uma direção para minha vida quando não tiver nenhuma direção mais. Então eu tenho que acreditar naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Então o testemunho pessoal inspira na transformação. Verdade. A sua própria caminhada de transformação de mente, de metanoia, pode ser um exemplo poderoso. Então, é interessante muitas vezes a gente compartilhar as nossas experiências reais de como a mudança de mente ela vem impactando a sua vida. Isso gera identificação, fé e esperança nas outras pessoas. O testemunho que você dá, olha, eu comecei a fazer o curso da metanoia, eu comecei a aplicar a mudança na minha mente, comecei a tirar os pensamentos ruins, substituir por novos, e realmente a minha autoestima melhorou, a minha vida emocional melhorou e muitas coisas começaram a dar certo, porque eu permiti essa mudança no meu comportamento através dos meus pensamentos. Então, metanoia é mudança de mente, gente. E nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos nos motivar a ter uma vida nova. Quantas pessoas hoje estão com as suas vidas paradas, travadas, não evoluem, não crescem, ficam estagnadas, porque na sua mente já está pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos que estão sabotando essas pessoas. E é isso que eu quero te falar nesse curso. Os pensamentos ruins substitua por pensamentos novos. É importante você sempre colocar pensamentos novos para que você possa evoluir, agir com sabedoria, com entendimento. A mudança de mente, ela vai trazer algo muito bom para você. E você precisa crescer, você precisa evoluir. E essa evolução é nos seus pensamentos, é no seu dia a dia. E eu acredito que coisas grandes, maravilhosas, nós vamos contemplar pela mudança do nosso comportamento, pela mudança dos nossos pensamentos, crendo que Deus, Ele tem poder para fazer o melhor. A mente, ela é um campo de batalha. Existem fortalezas mentais e são padrões de pensamentos que se tornam prisões muitas vezes. E eu tenho que substituir mentiras por verdades. E a Bíblia, ela é uma espada. E se eu não enfrentar essas fortalezas dentro da minha mente, como eu vou mudar o meu comportamento? Então, a metanoia é uma decisão. A mudança de mente é uma decisão. Eu preciso decidir e mudar e colocar a palavra de Deus. É o instrumento da renovação da minha mente. O que o salmista falou no Salmo 119, no versículo 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra, ela cura, ela liberta, ela renova. A prática dessa palavra, com devocionais diários, com anotações, declarações de fé, você declarar para dentro de você que você é um servo de Deus, que você tem uma mente transformada, que as coisas vão dar certo, que Deus vai abrir as portas, que Deus tem coisas boas, novas, que você vai ter uma vida sentimental ótima, maravilhosa, que você tem um casamento saudável, que você tem filhos bons, obedientes, prósperos. Você vai atrair isso pela tua mudança de comportamento nos teus pensamentos. Então, metanoia é viver o sobrenatural, é acreditar no invisível, pela fé em Deus. E o arrependimento genuíno, meus irmãos, minhas irmãs, gera frutos visíveis.
E é frutos visíveis que eu estou vendo em Mateus 3,8, produzir frutos dignos de arrependimento, isso é visível. Então a metanoia, ela gera transformação externa, comportamento na minha linguagem, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu trabalho. Então, qual é o fruto que você já produziu desde o dia que você já se converteu? Veja bem, muitas coisas aconteceram. Então, quando eu tenho uma mente transformada pela mente de Cristo, e realmente eu começo a ter frutos, e isso é de uma forma externa, pessoas vão visualizar esses frutos dignos de arrependimento. Então, metanoia é uma mudança de mente. E nessa aula, eu quero que você entenda isso. E se você quer realmente ter uma vida transformada, uma mente transformada, vamos orar comigo agora. Vamos pedir para Deus, porque eu acredito que através dessa mensagem você vai aprender muito e muitas coisas boas vão acontecer para você. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, eu estou aqui na tua presença. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na transformação da mente, Pai. Transforma os corações de todos aqueles que têm participado desse curso. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um, que cada um venha ter uma mente transformada e renovada, Pai. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e profetizo a mudança de mente. Faz essa obra, Deus, porque a obra não é minha, a obra é tua, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Até a próxima aula. Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa. Amém? Deus abençoe.